O mesmo fogo que derrete a cera é o mesmo fogo que endurece o barro. Fogo, ele pode ter dupla interpretação. Ele pode ser sinônimo de destruição, ou ele pode ser sinônimo de restauração. Sendo ele da parte de Deus, por certo é de restauração. É ano do renovo, e Deus quer visitar a sua casa com fogo, mas não para te destruir e nem te abater, mas para te restaurar e te fazer vencer. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Se lá fora o mundo, louvado seja Deus, se lá fora o mundo torna-se tão incrédulo, aqui na igreja Deus tem separado um povo que, crendo nele, há de vencer todas as intempéries. E o fogo lá de fora não é maior do que o fogo de Deus. O fogo lá de fora não vai te destruir, porque o fogo de Deus está te guardando. O fogo de Deus está te preservando. Quando os colegas, amigos de Daniel foram parar na fornalha, o fogo da fornalha não foi suficiente, porque o fogo do Espírito Santo envolvia aqueles homens. O fogo do Espírito Santo há de envolver a sua casa, há de envolver o seu lar, a sua família, os seus negócios, os seus empreendimentos, o seu ministério, a sua vida. O fogo de Deus, caia fogo de Deus. Mais um pouquinho, pastor Rafael. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra para este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra para este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra para este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra para este povo que há Deus em Israel. Aleluia. Vocês podem agora abrir a palavra de Deus no livro do profeta Oséias, no capítulo 11. Obrigado, Ministério de Louvor. Livro do profeta Oséias, capítulo 11. Nós leremos os 4 primeiros versos desta profecia. Um livro riquíssimo. Ele abre as escrituras dos menores profetas, e ele é o primeiro dos menores profetas, mas na verdade muitos comentaristas pensam ser ele, dos menores, o maior, porque ele fala à nação de Israel, ou ao reino do norte, mas também fala ao reino do sul, ou a Judá. Vocês encontraram Oséias, capítulo 11, verso 1 ao verso 4. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Oh, glória a Deus. Vamos mais uma vez no verso 4, tudo junto, bem pujante. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como que tiro o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Vocês podem tomar assento. Eu peço a vocês para ficarem com a Bíblia na mão, a mão na Bíblia, a cabeça na Bíblia, a Bíblia na cabeça, no coração, nos pés, no corpo todo, porque hoje nós vamos fazer aí um passeio, uma viagem, vamos fazer um um tour pela Bíblia, para entender o que Deus tem a nos falar nesta noite, de maneira tão capaz, ou tão fácil, melhor, que sejamos nós capazes de entender a voz de Deus. Às vezes Deus está falando, e porque somos incapazes, somos diminutos, somos
às vezes até um pouco inconsequentes nas nossas maneiras de viver e de nos comportarmos, que não entendemos o que Deus está falando. Mas nesta noite você veio, está calor, algumas pessoas estão se abanando, o ar está ligado, não está dando conta, mas fique tranquilo, porque Deus há de refrigerar também o teu coração. Não só tem fogo para você, mas tem refrigério de Deus, tem graça de Deus, tem amor de Deus, tem água de Deus, Deus abrindo caminhos no deserto para saciar a sua sede. E eu quero que você fique bem ligadinho, porque nós vamos estudar um pouco sobre a vida deste grande homem, Oséias, e sobre a sua profecia para um povo que tinha sido despedaçado por causa da rebeldia. Existem 4 fases na vida, ou 4 momentos na vida, e estas fases, ou esses momentos, nos envolvem. Quando eu e você nascemos, nós fomos envolvidos por uma primeira fase, a fase do profundo amor dos nossos pais. Eu lembro, ou melhor, eu imagino, quando eu nasci, como que eu fui amado pelos meus pais, porque quando Isabela nasceu, eu a amei profundamente. Quando Isabela foi concebida no ventre da Thelma, eu a amei sem que ela me pedisse nada. Ela não me pediu, ela não exigiu, eu simplesmente a amei. E quando você nasceu também, você foi envolvido por esta primeira fase, a fase de um amor profundo. E esta fase, ela se mostra como o primeiro eixo na vida de um homem, ou na vida de uma mulher, ou na vida de todos nós. Mas depois, quando nós começamos a crescer, a engatear, a andar, a falar e a fazer as coisinhas, chega para nós a fase do cuidado. Os pais continuam amando, mas se colocam, se externa um cuidado muito grande por nós. Tira a mão daí, não faça isso, você vai cair. Olha para cá, me dê a mão, olha, presta atenção no que eu estou te falando. É um cuidado e às vezes até sobrecarregamos demais os nossos filhos com tanto cuidado que temos para com eles. Mas temos uma terceira fase, e esta fase é a fase do envolvimento. É quando você vai para a escola. É quando você é levado para a escola. É quando o papai te coloca na escola. Coloca no jardim, coloca no maternal, coloca na pré-escola, coloca no fundamental, coloca no ensino médio, coloca na faculdade. Enfim, é quando o pai e a mãe pegam vocês pelas mãos, nos pegam pelas mãos e nos colocam no caminho da cultura ou do conhecimento. E eles se envolvem demais com isso, porque querem o melhor futuro, vislumbram o melhor futuro para nós e querem o melhor para nós. E esta fase também nos alcança. Mas existe ainda uma quarta fase, e esta é a fase das asas grandes. É quando você e eu já estamos experimentados, muitos aqui já estamos vivendo esta fase. É quando você já passou pela fase do amor, já passou pela fase do cuidado, já passou pela fase do envolvimento, agora chegou a fase da confiança. Você já se formou, você agora já se bacharelou, você já se graduou, você agora está namorando, você quer constituir família, você quer uma profissão, você quer abraçar uma profissão, você quer abrir um empreendimento, enfim, chegou a fase da confiança, porque você já está capaz de andar com as próprias pernas. Isso para nós, os pais, chamamos de ninho vazio. Vai chegar um dia para mim e para a Thelma, nós vamos ter que lidar com isso. Quando a Isabela bater as suas asas e alçar voos mais altos. Isto ou estas fases, ela tem tudo a ver, ou então está textualizada pelo que o povo de Deus vivia naquela época do profeta Oséias. Um povo que estava perdido, cativo no Egito. Deus visitara o povo e tirara o povo dali como um forte. E o povo, saindo daquele lugar e entrando na terra prometida, se esquece de Deus e passa por essas fases. E passando por essas fases, chegando na última fase, a fase da confiança, é a fase que ela se perde, ou que ele se perde. No verso 1, na parte A, vai dizer assim: quando Israel era menino, eu o amei. Israel era piquititinho, Israel estava perdido, Israel estava escravizado, Israel estava abandonado por 400 anos no Egito. Deus vai lá e tira Israel da mão do cativeiro, Deus tira Israel da mão do opressor e arranca-o dali e coloca numa terra que manava leite e mel. E quando eles chegam na terra que mana leite e mel, eles encontram povos estranhos, inimigos, grandes, gafanhotos, homens gigantes. Mas Deus vai e cumpre a segunda fase na vida daquele povo. Na parte B do primeiro verso vai dizer assim: chamei-o a meu filho. É a fase do cuidado. Olha, eu não só te amo, como vou cuidar de você.
e vou cuidar de você como um filho. Porque pai que é pai e mãe que é mãe, não só amam, mas cuidam. Porque o amor e a prática do cuidado andam de mãos juntas. Do que adianta eu falar que amo alguém, se eu não cuido desse alguém? Do que adianta eu externar que amo alguém, colocar um outdoor dizendo eu te amo, se eu não me dou, se eu não cuido, se eu não me dedico àquela pessoa? E Deus então ama e tira do cativeiro, mas vai cuidar no meio do caminho. É isso que Deus faz com você. Deus te amou, tirando você das trevas, e Deus tem cuidado de você. Às vezes, devido à situação que vivemos, temos a sensibilidade que Deus não está cuidando, mas Ele está cuidando. Os olhos do Senhor não estão fechados sobre a sua vida. Os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa te alcançar. Deus tem cuidado de você. Mas quando você chega, meu querido irmão, no verso 3, na parte A, você vai encontrar a terceira fase, a fase do envolvimento. Vamos lá, na parte A do verso 3. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus. Deus vai agora e ensina um caminho. Chegou a época de você ser educado. Se o meu pai, se o seu pai, se a minha mãe e a sua mãe teve a terceira fase, a fase do cuidado, do envolvimento, chegou também para aquele povo a fase do envolvimento. Eu agora estou tomando você pelas mãos, eu vou te ensinar a andar, eu vou te tomar pelos meus braços. Você ainda não está muito capaz. Você sabe que eu te amo, você sabe que eu cuido de você, mas você precisa saber que eu vou me envolver nesse crescimento. Me permita ser envolvido no teu crescimento. Eu falo para alguns pais aqui, já trabalho há alguns anos com os adolescentes, que esta fase é a fase de vocês, é a fase mais linda que um ser humano pode viver. Experimente, mas experimente mesmo. Mas sabe de uma coisa, vocês ainda não estão completamente aptos para voarem. Vocês ainda precisam do envolvimento do papai e da mamãe de vocês. Uma repreensão aqui, uma repreensão ali, um conselho a colar, um outro conselho a colher, é sinal de que não só amam, cuidam e se envolvem com vocês. Então glorifique a Deus quando o papai puxar a orelha, quando a mamãe zangar, quando o papai falar assim, não faça, enfim, vamos cuidar disso com muito carinho, porque é cuidado de Deus através dos pais para os nossos adolescentes. Mas chega também a quarta fase, muito parecida com a nossa, a fase da confiança, é o verso B, é o verso 3, a parte B. Mas não conheceram que eu os curava. Deus tira amando, Deus coloca numa terra em que havia inimigos, cuida, Deus ensina, pega pelo braço, ensina o caminho, se envolve, e lá na frente, quando eles já estavam numa situação privilegiada, eles se esqueceram de Deus, porque estavam muito confiantes, Ezequias. E às vezes isso acontece conosco. Quem tem filho aqui que agora quando você quer dar a mão para atravessar a rua, o filho quer tirar a mão, porque acha que já pode atravessar. Quem já acha que já pode ir para o outro lado da rua? Você entra no casamento, daqui a pouco, dentro do casamento, você já pode ditar todas as regras do casamento. O casamento é feito com duas pessoas. Não pode prevalecer a vontade de uma pessoa, tem que ser das duas. Mas como? Se duas pessoas, indivíduos, não podem ser divididos, pode comungar do mesmo pensamento, tem que haver conselho de Deus, tem que haver conselho de Deus, tem que haver consentimento, tem que haver uma união na palavra e azeitada pelo Espírito de Deus. Na igreja, todos nós somos irmãos em Cristo, mas o dedinho mindinho não é maior do que a orelha, e nem a orelha é maior do que o nariz. Todos nós fazemos parte de um corpo, e temos que procurar ter comunhão nesse corpo, e nós somos o corpo de Cristo, e uma vez corpo de Cristo, nós vamos morar no céu. Então essas coisas aconteceram na época do profeta Oséias. Israel cresceu, e cresceu demais, se encheu de confiança, suas asas cresceram, e alçaram voos altos. Todavia, voos que levaram para longe de Deus. Cuidado com os voos que você quer alçar. Seja mais acomedido, seja mais prudente nas decisões que precisa fazer. Decisões você vai fazer e terá que fazer, porque você é um ser que precisa tomar decisões.
mas busque sabedoria de Deus, busque orientação de Deus. Israel esquecera-se de que Deus amou, cuidou, envolveu e deu confiança para eles. E esta confiança, que deveria ser uma bênção, virou maldição. Talvez nós pais, que já estamos com os nossos filhos um pouco crescidos, chegamos à conclusão de que podemos confiar e liberamos. E às vezes os filhos não estão preparados para a confiança e se atrapalham, metem os pés pelas mãos, não sabem fazer, se confundem. Nós noviços no ministério, como que eu já errei, como que ainda vou errar? Espero acertar sempre, espero melhorar, mas como que eu aprendo com o meu pastor? Como que eu vejo com ele? Como que eu aprendo com ele? Porque já são 48 para quase 49 anos de ministério, eu só tenho 50 de vida, eu tenho que tirar o chapéu para ele. Eu ainda não sei nada, quando eu olho para o pastor Teodomiro e outros grandes homens de Deus. E esta igreja, que já tem 68 anos de idade, como que eu preciso aprender? Cheguei ontem aqui, quando eu cheguei a igreja já estava. Agora não, eu sou membro da igreja e vou mandar na igreja. A igreja é do Senhor. E nós somos servos. E conservos um dos outros. Mas, queridos, esta situação apresentou-se para Israel como uma profunda crise de identidade. O povo chega na terra prometida, Deus colocar o povo na terra prometida, e o povo começa a prosperar na terra prometida. É assim que Deus quer, é assim que Deus faz, e é assim que você espera, que Deus me tire do cativeiro e me coloque numa terra prometida e que me faça lá prosperar. Afinal de contas, para que sair do cativeiro e continuar capinando, continuar suando debaixo de um sol a pino? Eu quero ter o meu momento de tranquilidade, eu quero ter o meu momento de lazer, quero ter o meu momento de descanso. Isso é justo. Todavia, não podemos nos esquecer de que foi Deus que nos deu o livramento. Quando o abençoado quer casar, fica pedindo a Deus casamento. Mas quando se casa, se esquece de Deus. Quando o abençoado quer trabalhar, fica pedindo a Deus trabalho. Mas quando Deus dá o trabalho, se esquece de Deus. Quando o abençoado quer ser pai ou mãe, pede filho a Deus. Deus abre a amada e dá o filho. Aí agora o filho toma o lugar de Deus. Deus, quando quer, o homem quando quer um carro, Deus dá o carro. Mas agora ele pega o carro e vai para a praia. O homem quer uma casa, vai para casa de praia. Aí agora ele vai para a casa de praia e não vem para a casa de Deus. Enfim, vai invertendo os valores, vai colocando outras coisas. Ah, eu quero estudar, eu quero estudar, eu quero estudar, eu quero estudar. Eu quero me formar, me pós-graduar, quero me doutorar. Enfim, aí Deus dá tudo isso para o homem. O homem vai e se esquece de Deus. Nós fazemos assim. Nós substituímos as coisas. Nós colocamos coisas no lugar de Deus. Quando eu não tinha dinheiro, eu falava sentado aí. Ah, o dia que eu tiver meu salário, eu vou ser dizimista fiel. Aí Deus me dá um emprego. Vem o primeiro salário, eu retenho o dízimo do Senhor. Roubando a Deus. Gasto com remédio na farmácia. Gasto com o médico na esquina. Gasto com as coisas deste mundo. Mas não sou fiel a Deus. Porque esqueço-me de que Deus me amou, cuidou, se envolveu e me deu confiança. Aí depois eu começo a experimentar as coisas ruins, amargas, e vem a crise de identidade. Eu gostaria que vocês não desmarcassem o texto e passassem algumas páginas e chegassem no livro de Amós. Amós também é um profeta que foi contemporâneo de Oséias. E ele vivenciou tudo o que Oséias vivenciara naquele período, mais ou menos 750 anos antes de Jesus. Leia aí, por favor, no capítulo 6, o verso 4, 5 e 6. Olha como que o povo estava vivendo de maneira próspera. Que dormis em camas e vos estendeis e comeis os cordeiros e os bezerros, que cantais e inventais, que bebeis vinhos em taça e vos ungis com os mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. O povo estava numa prosperidade, Marquinho, maravilhosa, era primeiro mundo. Não havia crise. A crise estava em volta, mas o povo não estava em crise. E esta situação trouxe para o povo uma crise de identidade muito grande, porque uma vez prosperando materialmente, eles se esqueceram de Deus. As coisas deste mundo tomaram posição.
As coisas deste mundo tomaram o lugar de Deus. Camas de marfim, óleos especiais, vinhos e instrumentos. Havia festa na casa do povo. Para que Deus? Eu tenho comida, eu tenho até a cama de marfim para dormir. Para que Deus? Para que igreja? Para que buscar? Para que me converter? Para que me colocar à disposição de Deus? Com a riqueza veio a idolatria. Riqueza e idolatria andam junto. Aonde estiver o teu coração, ali estará o quê? O dinheiro está no teu bolso ou está no teu coração? O dinheiro é para te fazer viver, o dinheiro é a vida para você. Ah, que se eu tiver dinheiro, ah, que se eu tiver dinheiro, ah, que se eu tiver dinheiro, e fica nesse diapasão, ah, que se eu tiver dinheiro, ah, que se eu tiver dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. E aquela frase de caminhão, esquece. Então me dê o seu e seja feliz. Esquece, é mentira. Dinheiro não traz felicidade. O que traz felicidade para você é uma vida curada no sangue de Jesus Cristo. O que traz felicidade é saber que Deus, mesmo nas suas mais dificuldades profundas, Deus é Deus na sua vida e pode suprir, e pode te abençoar, e pode te fazer enriquecer. É tirar da fraqueza a força. Isso é riqueza. Porque com dinheiro você compra tudo. Compra até o caráter de um homem. Mas com integridade, você vai para o céu. Pelo poder de Jesus Cristo. E eu gostaria que vocês agora fossem lá em 1 de Reis. A idolatria tomou conta do povo. 1 de Reis, no capítulo 12, vocês vão ver como que o povo estava idólatra. É o período que Oséias estava vivendo, o período de Jeroboão. 1 de Reis 12, 28, está escrito assim. Jeroboão, tá? Falando para o povo. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse, muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Subir a Jerusalém para quê? Para queimar holocausto ao bezerro. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Quem tirou o povo da terra do Egito? Foi Deus ou foram os bezerros? Por que Jeroboão fez isso e por que o povo aceitou? Porque o povo estava muito envolvido com as coisas dessa terra. Quando nós tiramos os olhos de Deus, os nossos olhos são espetados nas coisas circunstanciais. Quando nós tiramos os olhos das coisas maravilhosas de Deus, as coisas deste mundo tomam e nos encantam e nos fazem presas fáceis. Mas quando eu e você assentamos no coração, determinamos, não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, passe o que passar, venha o que vier, eu vou manter-me íntegro e não vou me dobrar ante aos ídolos deste mundo. Tem muitos ídolos. Aqui era bezerro. Talvez hoje eu esteja falando pessoas que têm ídolo chamado uma televisão, uma internet, uma comunidade social, um trabalho, um emprego, um casamento, um filho, eu não sei o que. Quem sabe a sua saúde seja um ídolo para você. Ah, não, porque eu tenho que malhar. Ah, eu tenho que ficar saradinho. Ah, eu tenho que ficar curadinho. Ah, meu santo, dependa de Deus, se lance na mão de Deus e espere, porque Ele vai cuidar de você. Mas essa profunda crise de identidade também, além de trazer essa prosperidade material e através da riqueza, trouxe a idolatria, trouxe a fraqueza espiritual. Está com o 1 de Reis aberto? Está no capítulo 12 aberto? Vai lá no verso 31. Olha a crise espiritual ou a fraqueza espiritual que o povo estava vivendo. Também fez casa dos altos e fez sacerdote dos mais do povo, que não eram dos filhos de Levi. Começaram a colocar sacerdotes sem a ordenança de Deus, dar ouvido à voz de sacerdotes que não cuidavam da lei. Começaram a construir casas e casas e casas em nome de Deus, mas sabe-se lá que Deus, e colocando sacerdotes nessas casas, dos mais baixos, e que não eram da linhagem de Levi, que era a linhagem dos sacerdotes. Irmãos, tem igrejas e igrejas, mas tem igrejas que não são igrejas sérias. Estou falando com muito temor e tremor. Igrejas que estão brincando com as coisas de Deus, brincando com a fé do povo, brincando com a família, brincando com a palavra, zombando de Deus. Eu louvo ao Senhor porque
7.000 joelhos ainda não se dobraram, a exemplo de Elias. E entre estes 7.000, Pavuna está selecionado. Nós estamos servindo a Deus com seriedade, nós estamos servindo a Deus com legitimidade. Ele começou a construir casas altas, templos, botou sacerdote, mas sacerdotes muito baixos, pequenos, e que não tinham parte com Deus. A quem você tem confiado a sua alma para ser apacentada? Se eu preciso de um lagarto para poder fazer uma carne bem assada, eu vou pedir ao açougueiro. Se eu preciso tirar um cisto sebáceo, como eu tirei um dia desse, eu vou ao cirurgião. E se eu preciso que alguém cuide da minha alma, a quem eu vou procurar? Com todo respeito ao psicanalista, aos terapeutas, com todo respeito. Você estudou, você labutou, mas quem cuida da alma é Deus. Isso está na esfera de Deus. Deus, Ele visita o homem. E falava eu hoje pela manhã com uma jovem aqui da igreja. Você pode ir no terapeuta, ele pode te ajudar. Mas se você determinar no seu coração que Deus vai fazer, e se você deixar Deus fazer, você não precisa do terapeuta, Deus pode te curar. Deus pode te abençoar. Ele curou a mim, por que não pode curar você? Então, meus queridos, esta situação profunda, esta crise de identidade profunda, levou a uma fraqueza espiritual. E com a fraqueza espiritual, chegou a confusão. Você vê que é em cascata. A onda que está espumando na praia, ela já começou lá no meio do mar. Só que você estava desatento. Você estava olhando para as coisas circunstanciais. Aí agora o tsunami está chegando. Mas ele já começou lá dentro. Você tem que ficar atento, para ele não te pegar na beira da praia. Volta agora lá para Oséias, capítulo 5. Olha o que o povo estava fazendo. Idólatra, vivendo na sua maneira rica de viver, mas completamente em fraqueza espiritual, e a confusão chegou. Capítulo 5, verso de número 13. Quando Efraim aí significa Israel, reino do norte, porque era a maior tribo do reino do norte. Quando o povo foi dividido, 2 tribos ficaram em Jerusalém, chamada Judá, tá certo? Judá e Benjamim. E as outras 10 tribos foram para o norte de Israel, chamada agora Reino do Norte ou Israel. E Efraim era a maior tribo dos 10 que foram nessa divisão do reino. Então, quando Deus está falando aqui através de Josué, Efraim, ele está falando, na verdade, da nação de Israel. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria, a um povo estranho, e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga. Foram pedir conselho a um povo estranho, Mauro, a um povo pagão. Agora pula para o capítulo 7, verso 11. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Invocam o Egito e vão para a Síria. Eles não sabem nem a quem pedir. Sabe aquele negócio? Aqui no Brasil tem um santo para cada dia. Vou acender a vela para um hoje, vou acender a vela para outro amanhã. Eu vou jogar nos 365. Pode ser que um me atenda. Eles foram para a Síria, mas no meio do caminho voltaram para o Egito. Ué, você está pedindo ajuda a quem, meu santo? Tem irmão que vem aqui na igreja, irmão não, pessoas que vêm aqui na igreja, sai daqui e vai na macumba. Sai da macumba, vai na igreja católica. Sai na igreja católica, vai no budismo. Sai do budismo e volta para casa. E fica numa ciranda, que nem cachorro atrás do rabo. Me permita o termo. Meu irmão, acerta os ponteiros com Deus. Fica com Deus, espera em Deus, aguarda em Deus. Ou então fica pulando de igreja em igreja. Ah, Deus não me atendeu aqui, eu saio e vou para lá. Deus não me atendeu lá, eu saio e vou para cá. Deus não me atendeu, eu saio para lá. Fica aí, meu irmão, fica aí. Fica aí. Fica aí. Deus vai te alcançar pela tua fé e pela infinita misericórdia dele. Agora eu queria que você pulasse também para Oséias 12:1. Olha o que está escrito lá. Efraim se apacenta de vento. Vento mata a fome de alguém? E segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição, e faz aliança com a Síria, e o azeite leva para o Egito. Você está com quem? Quem você selecionou para ser seu Deus? Ah, pastor, eu quero Deus, o Deus Todo-Poderoso que essa igreja prega.
Eu quero o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você está escolhendo o Deus correto. Não seja o Deus para você o Deus do teu estômago. Se tem comida, tem Deus. Se não tem comida, não tem Deus. Não seja Deus para você a sua saúde. Se tem saúde, tem Deus. Se não tem saúde, não tem Deus. Sem comida e sem saúde, Deus é Deus. E Ele é na sua vida. Porque Deus pode fazer suprir as suas necessidades todas. Sejam elas materiais, sejam elas de ordens emocionais, sejam elas espirituais. Ele tem poder para suprir. O problema é que nós queremos dimensionar Deus do tamanho de nós mesmos. Como eu sou pequeno, eu acho que Deus é pequeno. Como eu sou falho, eu acho que Deus é falho. Como eu demoro para fazer, eu acho que Deus está demorando. Não, meu querido, Deus tem o controle do tempo. E a sua vida está diante dos olhos dele. Aguarda, espera, não se confunda e não tome lugar de Deus nas decisões que você precisa estar tomando. Com tudo isso, o que veio? A ira de Deus, era natural. Se você fosse Deus numa situação dessa, o que você faria? Tira o povo do Egito, amo, cuido, me envolvo, dou confiança, o povo vai e só faz porcaria. Era o mínimo que podia acontecer, era a ira de Deus se levantar. Oséias capítulo 4, verso 1, 2 e 3. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Você entende por que tanta lamúria, tanta desgraça está acontecendo no mundo? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Será que você já não perguntou, alguém já não perguntou para você, aonde está Deus? Deus está assentado no seu alto e sublime trono. E o povo andando com as suas próprias pernas, levantando a ira de Deus, provocando a ira de Deus. Mas Deus o tempo todo, Ele busca se reconciliar com o homem. Deus não está satisfeito com a queda do homem. Desde a época que o homem caiu lá no Éden, Deus procura o homem para se reconciliar com ele. Deus não está feliz, satisfeito com uma situação que eu ou você possamos estar vivendo ou viermos a viver amanhã, uma situação constrangedora, delicada, problemática, sofredora. Mas Ele é Deus, e Ele não pode fazer mentir a sua palavra. Ele cuida para que ela se cumpra, Ele vela por ela. Tudo que o homem plantar, isto Ele ceifará, é a lei da semeadura. Ora, se eu estou plantando tempestade, eu vou colher o quê? Tempestade. Mas se eu estou plantando bonança, eu vou colher bonança. Quais são as plantações que você tem feito na sua caminhada, meu irmão? Dentro da sua casa, com a sua família. Você tem procurado sua esposa, você tem procurado seu esposo, você tem procurado seus filhos, você tem procurado seus pais. Como é que está a sua relação com Deus? Como é que está a sua relação com você? Essas coisas você pode fazer, e daqui a pouco nós vamos ver que Deus não nos pede coisas impossíveis. E Ele estava o tempo todo através do profeta Oséias. Foram 58 anos de ministério profético. Deus usando o profeta para falar à casa de Israel e também à casa de Judá. É tempo de voltar, é tempo de restauração. Mas como fazer? O povo estava em decadência espiritual. Havia uma chaga aberta. Deus na sua santidade e o povo profanamente vivendo. Havia um abismo que separava o homem de Deus. Quando Moisés quis ver a Deus face a face, lá no monte, Deus falara para Moisés: Moisés, você não pode me ver, porque se você me ver, a minha santidade vai te consumir, porque você é pecador, Moisés. Então às vezes Deus nem se manifesta tão plenamente, porque senão Ele vai nos consumir. E o amor de Deus faz com que Ele não se manifeste plenamente, porque se Ele se manifestar agora, do jeito que eu estou, pode ser que eu caia fulminado aqui no tempo. Faz o seguinte, Moisés, esconde aí na fenda da rocha. Entra aí nessa caverna. Se esconde aí, você vai sentir a minha glória, mas não vai me ver.
E Deus estava procurando o homem, mas ele não podia se comprometer com o pecado, porque ele é santo. Sede santo, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Mas Deus então dá um conselho. Você pode dar um pulinho lá em Apocalipse capítulo 2, mas não desmarca Josué não, Oséias não, tá? Eu falei que nós íamos passear um pouco. Apocalipse capítulo 2, a primeira carta à primeira igreja, verso de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei o teu lugar e o teu castiçal, se não te arrependeres. Queridos, precisava haver restauração, mas para que a restauração acontecesse, o povo precisava se arrepender, o povo precisava ser curado, e a restauração, ela precisa acontecer para que haja a cura. E o povo estava com chagas abertas, profunda demais, e não tinha como ser curado. Não tinha unguento, não tinha bálsamo, não tinha óleo, não tinha nada que pudesse colocar sobre as chagas do povo. Eram muito profundas. Aí a graça de Deus se manifesta. E é isso que me faz ser perdidamente apaixonado por Deus. É esta graça que se manifesta e que me alcança sem eu ser merecedor. É aquilo que eu chego para Deus e falo: Senhor, tu me conheces, tu me sondas, tu sabes do meu sentar, do meu levantar, sonda o meu pensamento. Quando eu era informe, ou amorfo, ou sem forma alguma, dentro do ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Essa tua graça é que me basta, essa tua graça é que me sustenta, essa tua graça é que me faz ficar de pé, é a tua graça que me faz andar. É assim que Deus faz conosco, é pela sua graça que somos curados. Onde abundou o pecado, diz Paulo, Romanos capítulo 5, verso 20, superabundou a graça de Deus. Eu não sei como está o seu status quo, o seu nível espiritual, eu não sei como é que está essa balança, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus é o fiel da balança na sua vida. Ele vai equilibrar as coisas, e Ele vai se ajustar, ou te ajustar, ou te ajustar, ou te ajudar a ajustar. Ele te conhece, e por Ele te conhecer, Ele é poderoso demais para te fazer ser curado. Deus então, Ele convida o povo ao arrependimento. Durante todo o ministério profético de Oséias, Deus dando oportunidade ao povo de se arrepender. E é isso que Ele está fazendo hoje, em pleno século 21. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, é a graça de Deus se manifestando. Todas as vezes que venho ao templo para cultuar a Deus, eu que já sou crente, eu vejo a graça de Deus se manifestando na minha vida. Porque Paulo vai dizer que há uma luta constante dentro de nós. Paulo chega a dizer que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. E o que ele não queria fazer, é o que ele fazia. E ele chega a se comparar a um homem miserável. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se estou aqui é pela graça de Deus. Se estou hoje falando a vocês é pela misericórdia de Deus. Se sou crente hoje é pela bondade de Deus. Se hoje sou pastor é pela misericórdia de Deus. Se hoje tenho uma família é porque Deus é bom. Se hoje eu tenho uma fé no coração é porque Deus é bom, porque a fé foi colocada por Ele no meu coração. Não havia nenhuma prerrogativa em mim que pudesse fazer gerar em mim a fé, a não ser a ação do Espírito Santo. Então todas as vezes que eu me reúno para congregar, para cultuar, para cantar, eu não venho para bater o cartão de crente. Eu venho porque a graça de Deus se manifesta. E às vezes venho cansado, fadigado, com problemas, porque eu também sou carnal. Eu também tenho problemas, mas eu venho porque eu sei que aqui a lâmpada vai ser acesa. Aqui a minha botija será cheia. Aqui a minha fogueira será ardida. Aqui Deus vai tratar comigo. E quantas vezes cheguei aqui acabrunhado, de cabisbaixo, e Deus me levantou no templo. A exemplo de Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, estava ele acabrunhado, estava ele macambúzio, triste, solitário, chorando a morte do rei. Aonde que ele foi?
ao templo. E foi aonde que ele foi tratado? No templo. Sabe o que nós fazemos? Hoje eu não vou na igreja não, porque eu estou com um problema. Hoje eu estou muito cansado. Fazemos exatamente o inverso. Quando você está passando pelo vale da sombra da morte, aí é que você tem que correr para Deus. Porque ser crente quando está tudo bem é fácil. Tem que ser crente quando as coisas estão difíceis. E Deus está te chamando para um ajuste com Ele. Meus queridos irmãos, Deus o tempo todo procurando o povo, buscando o povo. Oséias vai dizer que vai deixar, vai nos fazer entender que o que Deus estava pedindo era possível. Porque olhando para o quadro que eu estou dizendo, você vai falar assim, mas pastor, como que esse povo vai ser encontrado por Deus? Se Deus não pode atravessar o vale, porque Deus é santo e o povo está do outro lado no lugar do pecado. Mas havia algo que era possível fazer, e isso também pode acontecer conosco. Vamos voltar para Oséias? Capítulo 5, verso 4 de Oséias, vai dar ideia de que o que Deus estava pedindo era possível de ser feito pelo povo. E eu queria que você, ao ler esse verso e depois ler um outro, você pensasse o que você pode fazer, se você precisa tomar alguma decisão na sua vida. Oséias capítulo 5, verso 4. Não querem ordenar as suas ações, a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Não querem. Significa dizer que eles podiam. Eu não quero, eu posso, mas não quero. Deus está mandando perdoar, eu posso, mas eu não quero. Deus está mandando eu caminhar a segunda milha, eu posso, mas eu não quero. Deus está mandando entregar, eu posso, mas eu não quero. Deus está mandando ser fiel, eu posso, mas eu não quero. Deus está me mandando voltar para Ele, eu posso, mas eu não quero. Deus não estava pedindo nada impossível ao povo. Deus nos fez seres volitivos, seres com vontade, o chamado livre-arbítrio. Você caminhando com as suas pernas. Deus não vai pegar você pela mão e botar no caminho. Ele te ensina um caminho. Você entra se você quiser. Agora dá um pulinho lá em 11:7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Pastor, o senhor pegou pesado aqui agora, eu não, quem está pegando é Oséias. Bem que clamam ao Altíssimo, mas não o exaltam, porque estão inclinados a fazerem coisas que querem fazer. Meu irmão, minha irmã, querido visitante, que a minha inclinação e a sua inclinação sejam voltadas para a vontade de Deus, para o centro perfeito da vontade de Deus. A minha inclinação como homem mau, como carnal que sou, ela vai labutar contra a carne, contra o espírito. A carne vai querer falar mais alta, porque existe uma luta constante. O homem carnal, ele inclina-se para as coisas carnais, mas o homem espiritual, ele inclina-se para as coisas espirituais. Há uma luta constante, 24 horas, e vai vencer aquele que estiver melhor preparado. Você quer deixar vencer a carne ou quer vencer pelo espírito? A carne fala, e às vezes fala até mais alto que o espírito. Mas às vezes você em silêncio, você ganha uma batalha de uma grande multidão. O seu silêncio, a sua submissão, o seu desejar de fazer a vontade de Deus. Eu quero, eu posso, eu vou fazer a vontade de Deus. É assentar no coração, é deixar Deus de fato e de direito ser Deus na sua vida, o senhorio dele. Falamos muito que Deus é Senhor, mas Ele tem o senhorio das nossas vidas. Ele de fato é para nós o centro da nossa razão. Ou nós já estamos muito confiantes e já podemos tomar as nossas decisões e alçar voos longos e altos, correndo o risco de um vento nos pegar e nos levar para longe de Deus. Vamos voar um pouquinho mais baixo, talvez seja melhor. Não vamos nos distanciar tanto do ninho.
vamos ficar mais perto de Deus. Mas ainda, queridos irmãos, e eu preciso terminar, o horário já está estourando, tudo isto fez com que o povo sofresse essa separação, sofresse esse abismo tamanho. E esse abismo, chamado pecado de um lado e santidade de Deus do outro lado, fazia com que a mão de Deus ficasse retida. E eu espero que nesta noite, se eu estiver falando a alguém que está vivendo uma situação assim, seja a noite dos braços de Deus serem esticados para te alcançar. Dá um pulinho em Isaías 59, rapidamente. Isaías vai dizer que o braço ou os braços do Senhor não estão encolhidos, mas existe alguma coisa que impede o manifestar. Isaías 59, verso 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Vamos parar de camuflar, se tivermos que parar? Vamos confrontar a realidade? Vamos ter a coragem de chamar à existência as nossas debilidades e confrontá-las e pensar e questionar: será que é isto aqui que está impedindo o agir de Deus na minha vida? Será que é isso que está retendo a bênção de Deus na minha vida? Está fazendo com que o braço de Deus, que não é encolhido, se encolha? Que os ouvidos de Deus, que não são surdos, se agravem, a ponto de não ouvir e esconder de mim o rosto? Essa decisão nós podemos fazer, e nós vamos fazer. Sabe por quê? Porque essa separação, ela tem fim. O abismo está apresentado, mas Deus tem a solução. Deus não só permite, Ele não abre a ferida, como Ele dá a solução para atá-la. Olha o amor de Deus. Foi você que foi lá, foi você que caiu, foi você que abriu o joelho, foi você que se ralou todo. Deus vai falar assim: ó, tá bom, eu permiti, você foi, mas vem cá que eu vou colocar um unguento aí, eu vou sarar você, eu vou te abençoar. Como atravessar esse abismo? João vai dizer: o verbo se fez carne. Olha como é que Deus é inteligente. Já que havia um abismo, pecado e santidade, já que eu, sendo santo, não posso passar para o lado de lá, eu vou me humanizar e passar para o outro lado. Olha a graça de Deus. Deus, Ele se humaniza. João vai dizer no capítulo 14, o verbo se fez carne, o Logos se fez homem e habitou entre nós. Já que vocês não podem passar para o meu lado, eu, por amor, vou passar para o lado de vocês, mas sem me contaminar, eu vou me tornar homem. Eu podia vir um aplauso agora, um aplauso. Desculpe eu pedir. Eu sei que não se pede, mas parece que eu não fui claro. Deus se humanizou por amor a você, Luciane. Deus se humanizou por amor a você, Oswaldo. João vai dizer mais um pouco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha como é que Deus atravessa o abismo que separava o homem dele para buscá-lo. Paulo vai dizer por seu turno em Romanos 5,8: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não tinha santo, não tinha bonzinho. Todos estávamos perdidos, destituídos. João 3,23, da glória de Deus, completamente afastados, mas Deus prova o seu amor para conosco. E ele encerra, o querido apóstolo Paulo. Mas esse eu vou pedir para você abrir, Filipenses 2. Esse aqui é um texto áureo da Bíblia, que fala da gnoses de Deus, fala como que Deus, pela sua profunda misericórdia e amor, nos alcança. É Filipenses 2, a partir do verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de... Deus se esvazia da sua majestade de glória, toma forma de homem, ele se encarna, se humaniza, na forma de homem se submete como servo, e na obediência vai morrer, e morte de maldição, por amor a todos nós. Vale a pena ou não vale a pena ser crente? Vale a pena ou não vale a pena ser crente? Será que vai ser o desemprego que vai tirar o brilho da sua vida? Será que vai ser um problema de saúde, um problema doméstico, qualquer tipo de problema, que vai tirar o brilho dos teus olhos? O Senhor te amou de tal maneira que se humanizou, se tornou homem, deixou a sua majestade, veio, cumpriu aqui a sua missão e nos salvou para sempre. Querido, venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu sou crente. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu sou crente. Eu sou crente, eu creio. Paulo vai dizer lá nas suas prisões: eu sei em quem tenho crido. E você precisa também cantar essa canção. Eu sei também, pastor, em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso. Ele vai guardar você pelo caminho. Aniquilar é reduzir-se a nada, é nulificar. Deus se anula, se reduz, chega à pobreza do homem, e Ele pavimenta uma ponte para mim e para você. Jesus vai dizer, no capítulo 14 também de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não só agora me humanizo e passo para o teu lado, como agora eu me transformo numa ponte, para fazer você passar para o outro lado. Oh, aleluia. Eu vou sair do meu estado de glória, vou me humanizar, vou passar para o seu lado. Agora eu me transformo como ponte, para te conduzir para o outro lado. Olha o amor de Deus por você, Marquinhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E ele lança um convite, Mateus 11, a partir do verso 28. Você pode colocar aqui, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai, 29, sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde e encontrareis, 30, porque o meu jugo e o meu fardo. Sou ponte para você, e te coloco um convite às mãos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. O pecado está te deixando cansado, a vida está te cansando, as lamentações da vida estão te cansando. Deus tem um convite para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Cristo Deus nos atrai para o eixo da sua graça. Agora eu vou começar a pregar o sermão. Vocês me dão mais 2 minutos? Bota o primeiro ponto aí. O eixo da graça de Deus nos leva para o conhecimento de Deus. O eixo da graça de Deus, vocês podem repetir? O eixo da graça de Deus nos leva para o conhecimento de Deus. E este verdadeiro conhecimento requer envolvimento. Não adianta eu dizer que conheço a Deus se eu não me envolvo com Ele. Não adianta eu querer persuadir a tantas pessoas dizendo: não, eu conheço a Deus, se eu não me envolvo, não tenho comunhão com Ele. Porque é natural, quando você conhece alguém, sabe que esse alguém é bom para você, é natural que você queira se envolver com Ele, ter comunhão com Ele. O Senhor hoje está nos convidando em Oséias, capítulo 6, verso 3. Vinde, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus não só quer que você o conheça, mas Ele quer que você se envolva com Ele, de tal maneira que você possa viver na dimensão da fé que o apóstolo Paulo viveu, falando lá aos Gálatas: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tenho direito, tenho prerrogativas, mas se estas coisas não são de acordo com a vontade de Deus, não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim.
E a vida que vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus. Mas também o eixo da graça de Deus nos leva, ponto 2, para uma aplicabilidade do conhecimento de Deus. Porque não basta somente ter a informação. Informação sem conhecimento não vale de nada. Eu tomei uma informação de que esse ônibus que passa aqui vai para lá. E o que eu vou fazer com ele? Eu tenho que torná-lo aplicativo para mim. Já que eu preciso desse ônibus, eu tenho conhecimento, tomei a informação, tenho conhecimento que ele vai para lá, eu preciso ir para lá, eu vou entrar no ônibus e vou. Senão eu vou ficar no ponto do ônibus, o ônibus vai passar. O que adiantou eu ter informação e conhecimento que o ônibus me levava para aquele lugar se eu não entrei no ônibus? Então, meus queridos, nós, pelo eixo da graça de Deus, somos levados a uma aplicabilidade do conhecimento de Deus. Eu gostaria que você agora, todos nós, botássemos as duas mãos assim e olhássemos para elas. Para as suas, não olha para as minhas não. Estou olhando para as minhas também. O que eu vou fazer? Olha para as suas mãos e pensa assim, o que eu vou fazer com o que Deus está me dando? O que eu vou fazer com esse conhecimento que eu estou recebendo nesta noite aqui? Eu vou pegar isso aqui e vou ter como uma informação e daqui a pouco ela vai se perder? Ou eu vou aplicar alguma coisa na minha experiência? O que você vai determinar? É você. Deus coloca nas suas mãos, mas Ele requer que você determine o que você vai fazer com isso. Ele não vai poder fazer por você. Ele até pode fazer, mas Ele não vai fazer. Porque se Ele fizer, Ele vai se tornar um Deus tirano, fazendo fazer valer a vontade dEle. Mas Ele está dizendo para você, olha aí, olha para as suas mãos. O que você vai fazer com o que eu estou te dando a conhecer hoje? Você vai continuar fazendo o que você está fazendo? Ou você vai tomar uma determinação, um rumo, uma situação em que vai poder te melhorar ou te ajudar a caminhar um pouco mais? Informação sem conhecimento, irmãos, nos leva a viver uma teologia intelectual. E tem muito crente vivendo teologia intelectual, hein? Pasmem vocês, lá no seminário, depois de alguns períodos, um seminarista se converteu. Mas ele não era seminarista, Wagner? Foi conhecer Jesus no seminário no 4º, 5º período. Tem muita gente vivendo uma teologia intelectual, quando Deus está querendo fazer com que vivamos uma teologia experiencial, algo forte para nos fazer viver na dimensão da fé. E precisamos, irmãos queridos, sermos envolvidos pela unção de Deus que despedaça todo jugo. Só a unção de Deus que despedaça todo jugo tira você de uma teologia intelectual e te transporta para uma teologia experimental. E aí nós chegamos no terceiro e último ponto. Esse eixo da graça de Deus nos leva para um encontro profundo com o Espírito Santo. E somente através do Espírito Santo é que você e eu podemos viver na dimensão da graça de Deus. É somente pelo Espírito Santo que eu e você podemos avançar e vencer as intempéries da vida. Somente através do Espírito Santo que você e eu somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versos 7 e 8. E quando ele vier, disse Jesus, vos convencerá ou convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É esse eixo da graça de Deus que nos atrai para perto dele, fazendo com que tenhamos conhecimento dele, tornemos aplicativo aquilo que conhecemos dele e nos faz ter um encontro profundo com o Espírito Santo. Vamos ficar de pé, porque eu já estou concluindo. O capítulo que nós lemos, o verso de número 4, vai falar de dois instrumentos, ou de um único instrumento, perdão, duas vezes, cordas humanas e cordas de amor. Tem uma tradução que fala laços, mas significa a mesma coisa. Quando eu leio o verso 4, vai dizer assim, atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhe dei mantimento. Querido, cordas de amor é Deus se humanizando por nós, através de Jesus Cristo. Quando o profeta está aqui profetizando, dizendo, vou atrair vocês com corda de amor, ele já estava fazendo uma profecia messiânica, dizendo que o verbo ia se fazer carne e habitar entre nós. Vou atrair vocês pelo meu filho, que vai se encarnar
por amor de vocês, que vai atravessar o abismo da santidade, o lado para o outro lado, sair do lado da santidade para o lado da humanidade, vai se esvaziar por amor, porque eu quero atrair vocês para o eixo da minha graça. Eu quero atrair vocês para o eixo do meu amor. Eu vou usar cordas humanas. Deus se fez carne e habitou entre nós. E depois nós encontramos de novo o profeta falando cordas de amor, cordas que atraem. Deus amando o mundo de tal maneira, não só agora ele se esvazia e sai do seu momento de glória e se humaniza para através das cordas de amor atrair o homem, como agora pelo seu amor coloca o homem, transporta o homem para a presença de Deus. Isso é maravilhoso, isso é glorioso demais. Deus, por amor a você, por amor a mim, se esvaziando e me atraindo, atraindo a nós e nos colocando por cordas de amor bem pertinho dele. Então, meu filho, não tem aflição, não tem lamúria, não tem nada, nada, nada. Por isso que Paulo vai dizer lá aos Romanos: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque cordas de amor e cordas humanas já nos prenderam a Ele, em Cristo Jesus. Deus hoje quer te apresentar o eixo da sua graça, Jesus. O eixo da graça de Deus chama-se Jesus. O eixo da graça de Deus não é o trabalho, o eixo da graça de Deus não é o dinheiro, o eixo da graça de Deus não é o diploma, o eixo da graça de Deus não é a casa nova, o eixo da casa de Deus, o eixo da graça de Deus é Jesus em nós, é Jesus em você. Por mais que nós andemos e nos desviemos, a graça de Deus está estendida a todos nós, porque esse eixo está nos atraindo para perto de Deus. E nesta noite Deus quer perguntar a você, meu querido visitante, se você está interessado em se deixar atrair pelo eixo da graça de Deus, que se chama Jesus. E se você está interessado em ser atraído por esta graça,